Já até sou ali, Então, ó, já vamos visualizar. chamar ele aqui. Boa noite, meu povo. Gente, olha isso. Misericórdia. Boa noite, Mercinha. Oi, Clove. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Oi, tudo bom? Deixa eu baixar a musiquinha aqui, que a gente foi para dar um clima. E aí, como é que Na tá? verdade, você tinha que chegar dançando, professor. A gente tem o costume de começar chacoalhando. Já tem Puxa, não rola, não é uma das coisas que eu domine. Prefiro nem me arriscar. A gente também não. Nós dominamos também. Pronto. Muito. Estão me vendo e ouvindo bem? Estamos. Tá. E você tá ouvindo bem a gente? A gente colocou o microfone e ficamos com dúvida. Tá ok? Não, tá ótimo. Tô ouvindo super bem. Tá ok? Tá ok. Tudo ok? Tudo ok. Então tá bom. Então, bora lá. Primeiro, a gente quer agradecer por você ter aceitado o nosso convite. E eu quero aproveitar e agradecer publicamente a Suelen, porque foi ela que me apresentou o seu trabalho. Eu Tá. não conhecia. E o grupo Narcisos em Redenção está dizendo que está tudo aqui em peso, lindos, maravilhosos. Obrigada pela presença de Um vocês. fã-clube, praticamente, né? Ah, legal. Obrigado pelo convite, viu? Imagina, a gente que agradece. E a gente vai dar aqui uma pequena introdução e depois a gente vai passar o bastão para você, porque a live é sua. Ah, tá A gente bem. tá aqui de aluna, só para você saber, tá? A gente vai Puxa. estudar sua inteligência, seu conteúdo. Então, a gente só vai te avisar que a live é sua. A gente vai dar uma pequena introdução aqui. Vamos dar Tá bem. fazer umas perguntas, obviamente, até porque a gente tá do outro lado, né, na realidade das mulheres. Aí o tema da live é masculinidade versus feminilidade. A gente sabe que você estuda humanidade, né, que você costuma dizer, mas esse tema sobre feminilidade, acredito que esbarre muito no que as pessoas te perguntam, enfim, né, nas seus Sim, alunos, sim. né? Sim, tá bem. Espero não frustrar expectativas, então. De jeito nenhum, a gente já conhece o seu trabalho. A gente não tem, o nosso trabalho, ele não é na base filosófica, né? Como você, a gente não tem essa profundidade filosófica. A nossa base, ela é mais espiritual. Uhum. Mas a gente sabe que, assim, no frigir dos ovos, a gente acaba chegando no mesmo lugar. Por caminhos Sim. diferentes, mas a gente acaba chegando ali, esbarrando Com no certeza. mesmo ponto, né? Então, professor, o que acontece? A gente vê que os tempos, obviamente, têm mudado. E a mulher, ela tem entrado no mundo, vamos dizer, masculino, que é no mundo do trabalho, no mundo da conquista. Até mesmo, acredito que por uma questão de necessidade. Tem muita mulher hoje que é o sustento da família, é a chefe da família, né? Uhum. E aí, o que acontece? Acabou que a mulher tem se masculinizado bastante e os homens se feminilizado. Sim. É a visão que a gente tem. E aí, a impressão que dá é que a gente meio que perdeu a pontinha do durex. Sabe? Quando perde a pontinha do durex, onde que tá esse ponto? Como é que faz para colocar, para harmonizar? Porque quando a gente fala de relacionamento, de convivência, de formar uma família, a mulher, ela quer um homem masculino e o homem quer uma mulher feminina. Só que um olha para o outro e fala, as mulheres estão assim, elas precisam mudar. E as mulheres olham para os homens, os homens estão assim, precisam mudar. É difícil a gente olhar para nós e reconhecer, eu preciso mudar. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Então, qual é o norte? Onde está a pontinha do durex para a gente retomar tudo isso? Da onde que saiu tudo isso? Olha, é a pergunta de $1 milhão, né? Porque, de fato, tudo que você comentou aí, dá para a gente abrir um monte de arestas e de caixinhas e a gente ir preenchendo uma a uma, porque é um tema tão complexo. E é tão fácil de você lidar com essa realidade de maneira ideológica, ou você lidar com essa realidade de maneira assim muito opositiva, ou seja, de um lado as feministas, do outro lado os conservadores e conservadoras, religiosos, etc. e tal. Me parece que o debate tem pelo menos uns 15, 20 anos, está sendo pautado assim. Então, os extremos. Não está tendo diálogo. Você sabe que quando eu faço parte de um extremo, eu tenho muito mais dificuldade de conceder qualquer coisa
para o lado oposto. Se eu estou no extremo, e o que me caracteriza justamente é estar no extremo. Então eu não posso fazer concessões, eu não posso abrir mão de certas coisas, enfim, porque senão eu vou sair do extremo. Então quando a gente aborda essa questão da realidade masculina e feminina, nos tempos atuais, e quando a gente fala tempos atuais, do que será que a gente está querendo falar? A gente está querendo falar do século XXI, a gente está querendo falar da modernidade, ou seja, tem pelo menos aí 200, 300 anos, ou a gente está querendo falar, talvez, de meados do século XX para cá. Eu acredito que esses dias atuais, a gente pode mencionar desde a década de 70 para cá, mais ou menos. Década dos anos 70 do século XX para cá, é que a coisa foi se configurando de uma maneira que chegou nesse quadro que você descreveu. E esse quadro que você descreveu não me parece ser maduro, sensível, a abordar o quadro pelos extremos. Mas é a partir da realidade, daquilo que a gente está vendo, daquilo que nenhuma teoria pode negar, nós tentarmos, então, inferir, tirar algumas conclusões teóricas a respeito da realidade. Ou seja, é o caminho inverso. Quando uma feminista vai abordar esse tema, ela vem com a teoria pronta. Então, não importa que o grupo de mulheres que ela vai entrevistar seja de donas de casa, felizes por estar em casa. Entende? Quer dizer, ela vai vir com o feminismo dela e ela vai dar um jeito que vai falar, não, elas não estão conscientes da condição delas. Entende? Mas se vem de um outro lado, de um outro extremo, aquele conservadorismo, enfim, que às vezes peca também pela ideologia, etc., também vai tentar encaixar tudo ali. Como, por exemplo, é melhor que a mulher fique em casa, a mulher tem que ficar em casa, ou mulher de volta ao lar sempre. Talvez não sempre, que como você falou, os tempos realmente mudaram. Da década de 70 para cá, a configuração social e econômica é outra. E nós temos, sim, uma série de mulheres e de realidades que não podem se dar ao luxo de ficar em casa. Era o ideal para alguns, eu sinceramente nem sei se era o ideal, mas o fato é que hoje, olha o caminho que eu faço como é inverso. A realidade já não permite mais isso. Então eu tenho que olhar para a realidade, da realidade e tentar tirar alguma conclusão, alguma explicação que possa responder à pergunta que você fez. Eu sinceramente acho que o problema começou com os homens, não com as mulheres. Eu acho que, porque as feministas obviamente não vão gostar do que eu vou falar agora, mas até a década de 70 do século passado, o controle social era masculino. O controle da sociedade. Tanto assim, em termos de governo, controle político, mando, poder mesmo, poder de violência, né? Que é aquela violência legítima, poder de polícia, poder de exército, isso tudo era muito masculino. Até as mulheres passaram a entrar na vida política pública muito recentemente. Então isso era um mando masculino e por várias razões, entre elas sim, algumas razões culturais e ideológicas, os homens começaram a revisar essa configuração, a não dar espaço para as mulheres, porque isso, acredito que nós todos aqui queremos que a mulher tenha espaço. Queremos que ela tenha voz, queremos que o voto dela valha tanto quanto o voto do homem, não queremos que os salários sejam diferentes simplesmente porque uma é mulher, o outro é homem, mas eu acho que, tomado de ideologia e de um tipo de cultura bem modernazinha, bem de década de 70 para cá, o homem começou a permitir que certas coisas acontecessem, e aí essa chegada da mulher no campo de trabalho, das novas configurações de família, novas configurações sociais, não foi pautada por uma conquista genuinamente feminina, com a mulher chegando para contribuir com o melhor que ela tinha para dar. Exato. Mas foi chegando para ocupar o espaço que esses engenheiros sociais deram para ela ocupar. Ou seja, mesmo a mais feminista de todas, ela talvez não tenha consciência de que ela ocupa hoje um espaço na sociedade que não é uma conquista da mulher simplesmente, mas é a conquista que esses engenheiros sociais permitiram que ela tivesse. Você vai dizer para mim que a pílula é uma grande conquista? Depende. Depende do prisma, né? Para alguns, é uma grande conquista. Para outros, se eu olho pelo viés da mulher, eu não acho uma conquista. A pílula. Você pode me chamar de retrógrado, etc e tal. Mas talvez isso tenha trazido mais efeitos nefastos do ponto de vista da vida interior da mulher, que é marcada pela vida interior, do que efeitos positivos. Posso transar com quem eu quiser. Entende? Então,
parece que abordar, ou começar a abordar esse tema, tem que levantar todas essas questões, que obviamente vai mexer com várias sensibilidades, muita gente não vai gostar do que, do que eu estou falando aqui agora, mas me parece que esse lugar que a mulher ocupa hoje, uma parte foi conquista dela, mas uma outra parte, especialmente do ponto de vista cultural e política, foi uma abertura dos engenheiros sociais, do tipo, mulheres, nós vamos deixar vocês entrarem aqui na brincadeira, só que vocês vão ocupar o que a gente vai determinar para vocês ocuparem. Vocês vão ser mulheres nesse estilo aqui, nesse novo feminismo, nessa nova sociedade que a gente vai desenhar. Perfeita essa colocação. E é muito bom, professor, a gente ouvir, porque de fato existem os dois extremos, né? Existe, parece que uma guerra, um quer estar certo, o outro quer estar certo, e aí fica nessa briga, e ninguém chega num consenso. E isso que você falou é muito verdade. Aí, às vezes... Você quer falar? Porque a gente vive, né? Tem toda essa realidade que você disse, né? É um ambiente masculino, é algo que quem conquistou, quem estava lá na linha de frente, quem ia para a guerra, quem ia para... Sempre foi assim, né? Então, não dá nem pra, não dá, fatos são fatos, né? Dá nem, a pessoa pode até não gostar. Isso é fato, né? Isso é uma verdade. É o que elas chamam de sociedade patriarcal. Isso, porque exatamente. foram os homens, os chefes de família, os líderes de tribo, etc. Foram os homens que... Agora é aquela coisa, os homens foram para a guerra, os homens conquistaram, os homens decidiram a sociedade que nós iríamos viver. Quer dizer, então, todo esse ranço com a sociedade patriarcal é simplesmente por isso aí que você está falando. Os homens é que estavam lá no campo de batalha fazendo isso, né? Então é natural que o desenho da sociedade não privilegiasse a mulher. Eram os homens que estavam lá em torno de uma mesa decidindo o que eles iam fazer. Nenhum deles levantou a mão e disse, mas espera lá, lembre-se que as mulheres menstruam uma vez por mês, vamos tentar fazer uma lei aqui que abone elas. Não, isso demorou muito para ser pensado, né? Então, assim, é uma coisa, ou licença maternidade, coisas do tipo, né? Pega ali o início da Revolução Industrial. Então, a mulher foi tratada como um homem era tratado. Porque quem decidiu, quem escreveu as leis e os contornos da sociedade foram, de fato, os homens. Exatamente. E aí, é uma coisa que você tem que... A mulher, ela foi introduzida no ambiente masculino, né? Sim. Através... E a realidade, né? Ela foi permitida pelos homens entrarem naquele ambiente, e aí muitas delas, por talvez confusão ou por uma necessidade ali de poder lidar, né? Porque é tudo uma energia masculina. Os homens têm uma maneira de trabalhar, é muito prático, a mulher sofre mesmo, né? Então, por características já nossas, femininas. Então, a maneira como a pessoa fala, enfim, né? A agressividade. E aí a mulher, eu entendo que a mulher confundiu isso, né? Então, peraí, eu posso, já que a sociedade ela é masculina, eu posso, por que eu não posso? Eu posso me comportar como tal. Então, eu também posso chegar lá numa mesa de reunião e, né? Você pode, só que você não é um homem, né? Você é uma mulher. Desde quando você... a mulher tem esse poder, a gente fala muito, né? A gente entra num ambiente, mas a gente transforma esse ambiente, né? Por isso que a gente fala do cunho bíblico aqui, porque a gente estuda algumas mulheres, né? Maria, Esther, tem toda uma história que, com uma atitude, ela mudou todo o ambiente. Então, assim, a mulher tem essa possibilidade. Por esse motivo, eu entendo que existem muitas mulheres que sofrem, que são doentes, né, depressivas, porque elas fogem delas. E a gente até estava num debate, né, da questão da necessidade, né? Se você for usar muito essa coisa do extremo, do que está escrito, da regra, né, você tem que trabalhar sobre princípios. Então, vamos lá na Bíblia falou, a gente estava falando sobre isso com a Dani ontem, né? Na Bíblia diz que a mulher cuida da casa enquanto, né? Porque naquela época, de fato, era daquela maneira, né? Da casa. E daí a gente estava numa passagem da Bíblia que fala da casa. Aí eu falei para a Dani, né? Da casa, é onde a mulher habita. Então a mulher hoje a mulher habita em vários lugares, né? Na casa, no trabalho, na escola, ela dá aula. E onde ela está, isso é possível acontecer. Uma mudança, uma transformação.
E aí eu entendo que de lá para cá houve uma confusão, porque as mulheres começaram a se acharem inferior porque não tinham as características dos homens, né? A agressividade, da Sim. conquista, do resultado. E a gente consegue. Na verdade, esse foi um dos grandes erros, a meu ver, foi um dos grandes erros cometidos por muitas mulheres. A partir do momento em que elas entraram nisso que a gente está chamando de mundo masculino, né, no mundo do trabalho, elas saíram de casa e foram conquistar um espaço no mercado de trabalho, que elas entraram nas grandes empresas, né, nas corporações, nas multinacionais, nas fábricas, etc. Então elas entraram nesse chamado mundo masculino, porque foram os homens que construíram, as regras são masculinas, e aí o que elas fizeram? Elas viram que as regras internas desse mundo são regras que privilegiam características tidas por masculinas. Exemplo, agressividade. Existe um vídeo famoso do Jordan Peterson, em que ele está falando justamente isso com uma debatedora da BBC lá de Londres, em que ela está lá tentando colocar o feminismo dela, e ele diz assim, olha, para você chegar a presidente de uma grande companhia, você concorda comigo que você tem que ter um pouco de agressividade? Você tem que ser um pouco arrojado. Você tem que ter algumas características ali, se você ficar sentado na tua sala, esperando que alguém venha, olha, você não quer uma oportunidade de subir aqui na empresa? Não vai acontecer. Essas grandes empresas, elas valorizam isso, porque esse é o tom, essa é a lei interna do mercado. Então ele diz assim, a coisa mais natural do mundo é que você tenha, portanto, mais homens na posição de presidente, de CEO, etc, etc, porque os homens são, por natureza, daí a gente entra naquele campo da biologia mesmo, da antropologia biológica, que nenhuma feminista vai gostar, que nenhuma pessoa da ideologia de gênero vai gostar, mas a gente entra naquele campo que tem milhões de comprovações também de pesquisas científicas para mostrar que são características inatas, algumas dos homens, outras das mulheres. Você não vai dizer para mim que a agressividade é uma característica inata da mulher. A mulher pode ser agressiva, Thiago? Claro que pode. Ela pode bater na mesa, na reunião, falar alto, etc? Pode. A minha questão e o meu trabalho sobre mulheres, quando eu falo sobre mulher, é o seguinte, é uma provocação, que eu não vou responder porque eu sou homem, mas olha a minha provocação. Mas quando uma mulher faz isso, ela deixa ou não deixa de ser um pouco mulher? Essa é a minha provocação. Quando uma mulher fala alto, firme, manda, desmanda, grita, passa a perna no outro porque ela quer se dar bem, sacrifica a família porque ela quer subir na empresa. Quando uma mulher faz isso, ela é ou não é um pouco menos mulher? Essa é a minha provocação. E me parece que é uma pergunta pertinente de ser feita. Porque se eu pensar em características femininas naturais, por exemplo, que nem eu falo no curso lá, Filosofia da Mulher, hospitalidade, acolhida, escuta, espera, parece que essas características não combinam tão diretamente com violência, agressividade, força, entende? Então, assim, de fato, para você chegar a ter uma Angela Merkel, né, aquela famosa primeira-ministra alemã, olhe para Angela Merkel, olhe para ela. Você vai perceber que muitas das características ditas femininas já não estão mais ali. Ela só chegou àquele poder, aquela posição de comando da Alemanha, um dos países mais importantes do mundo, porque ela teve que jogar o jogo como homem. Sim. A grande questão é, talvez, se uma mulher consegue chegar a uma posição dessa sem abrir mão da sua feminilidade, usando justamente isso que você estava falando, esse poder de transformar ambiente, de acolher, de fazer tudo ficar com um pouquinho da marca dela, do jeito dela. Eu acho que é possível, entende? Só é mais difícil. É igual um homem, você pergunta, vamos fazer exercício contrário. Um homem pode ser diarista, empregado doméstico? Eu respondo, dado o mundo de hoje, eu respondo, por que não? É óbvio que um homem pode ser empregado doméstico. A grande questão é, ao exercer a atividade de empregado doméstico, ele consegue exercê-la como homem? Essa é a questão. Ele consegue fazer aquilo e não perder nada da masculinidade, da virilidade dele, ao limpar um banheiro, limpar uma casa, lavar uma louça, porque eu não vejo impedimento, eu só levanto essa questão. Mulher pode dirigir caminhão, ônibus? Pode. Tem como fazer isso e ser menos e continuar sendo feminina? Acho que tem, mas é o desafio. Então eu vejo que os papéis sociais, os arranjos sociais, eles são desafiadores.
Não existe mais, de fato, eu acho que não existe mais trabalho de homem, trabalho de mulher. Isso aí, a nossa sociedade, a gente pode não ter gostado, pode ficar chateado, mas aboliu. Não tem mais isso. Temos jogadores de futebol, temos homens, né, que trabalham com, enfim, com questões que antes eram tidas por femininas, por moda, por exemplo, né? Os homens também estão tomando conta aos poucos disso. A cozinha, a culinária, né, se marcou hoje por um lugar de homens, a culinária, veja só. Então, assim, não me parece mais que dá para falar assim, de um jeitinho tão fragmentado, tão, sabe, compartimentado. Parece que o desafio é mesmo pessoal. É eu diante disso. Então, eu me vejo com talento para cozinhar. Farei isso como homem. Vocês, eu me vejo com talento para trabalhar com engenharia mecânica. Farei isso como mulher. Como é que faz? É um desafio pessoal. Mas você pode ser engenheira mecânica como mulher mesmo. Por isso aquela discussão, não dá para separar o humano da expressão sexuada. Porque são expressões diferentes. Então, o próprio magistério, durante séculos, aí o magistério foi uma coisa mais feminina do que masculina. Hoje você tem aí professores e professores fazendo pedagogia, dando aula para criança. Na Europa, aliás, é super comum. É uma coisa mais nossa brasileira, que professor de 1º a 5º ano tem que ser mulher. Lá na Europa, um monte de homem dá aula para criança. É uma profissão que também é tida como masculina. Então, enfim, tudo depende mesmo da minha instalação naquela função, naquele ambiente, e como é que eu consigo expressar a minha humanidade masculina ou a minha humanidade feminina fazendo aquilo. E parece que hoje, professor, é um pecado você falar assim, né, que o papel masculino, que o homem pode exercer certas funções, porém, sem perder a masculinidade e a mulher sem perder a feminilidade. Eu acho que a masculinidade também ela está sendo muito atacada por essa questão de que o homem... Eu até vi um vídeo seu. Porque o homem tem que ser sensível. Porque o homem tem que ser isso, o homem tem que ser aquilo. Ao invés da gente fazer o contrário. Eu posso exercer, porque hoje também tem aquela coisa, né? Você pode ser o que você quiser. Aí, tudo bem, eu posso ser o que eu quiser. Mas aí você fica confusa. Porque quem quer tudo não quer nada. Quem pode tudo Exato. não quer nada. Quem faz tudo não faz nada. Então, ao invés da gente olhar para as nossas limitações, tá bom, eu como mulher, e eu também já vi, porque eu já trabalhei em multinacionais, as mulheres, ela tem mais esse lado de querer cuidar da família, isso é natural, de querer um trabalho mais suave para ela ficar com os filhos, para ela ficar mais em casa, isso é natural da mulher. Eu já vi mulheres que eram diretoras e competentes em um nível altíssimo, e a mulher ela tem mais isso de olhar para as necessidades das pessoas, então ela humaniza mais a empresa, ela deixa a empresa mais maleável, mais flexível, né? Com certeza. E aí, mulheres que fizeram grandes mudanças, só que chegou num ponto que ela abandonou a carreira para ficar com as filhas, porque ela percebeu que ela estava deixando o melhor da família dela. E o homem tem outro tipo de criar filhos, porque para o homem, ele tem a obrigação, ele tem nele, o homem masculino, né? De prover, de sustentar. Então, ele não fica escolhendo trabalho. Se ele tiver que trabalhar, o meu pai é assim, sai 5 da manhã de casa, tem que ficar na empresa, dormir na empresa, ele dorme, ele não pensa assim, eu tenho que ficar com os meus filhos. Ele pensa, meus filhos precisam comer, os meus filhos precisam, minha mulher também. Então, o homem cabe nele essa responsabilidade que não cabe na mulher. Então, não adianta a mulher querer ter a vida, o comportamento do homem, sem ela olhar para ela e perceber essas características que você falou, do acolhimento, do receber, do cuidar. É realmente estranho você ver uma mulher que é bruta, que ela grita, você não se aproxima, sendo que mulher é um ser que a gente quer se aproximar, né? Você sente um desconforto, entende? Você sente um desconforto, que eu não acho que é um desconforto cultural, momentâneo. Não, a nossa cultura é que tem um padrão de mulher, e daí quando a mulher é assim, ela não se encaixa. Não, eu acho que isso é transversal. Não me parece, quando você vai... eu fiz mestrado em antropologia, a gente estuda outros tipos de sociedades, outras culturas, especialmente aquelas chamadas sociedades tribais, sociedades africanas, asiáticas. E, olha, é transversal que a mulher ocupa um papel nas diferentes sociedades, muito diferentes da nossa. Um papel mesmo assim de agregadora, sabe? De cuidar daquilo que é, às vezes, até mais sagrado para a comunidade. Fica aquilo para a mulher, acolhedora, a que fica dentro da oca, dentro da casa. Mesmo, parece um simbolismo natural. Então, esse é um problema. O outro problema é uma questão. A outra questão é a seguinte:
existe um imperativo, que é a biologia. Então, o pessoal hoje não gosta muito de falar disso, das determinações biológicas. Só que é o seguinte, se a mulher não for mãe até os 40 e poucos anos, ela não será depois. Ponto. A biologia não vai deixar. A gente pode desenvolver cientificamente métodos para tentar, quem sabe, prolongar a vida do útero para que ele continue produzindo óvulos e óvulos. Esses dias até minha namorada estava me explicando, ela é da área médica, que a menina já nasce com um número de óvulos determinado, né? Eu não sabia. Ou seja, ela não cria, eu não sabia disso, ela não cria óvulos novos assim durante a vida. Ou seja, já tem ali, olha como Deus é impressionante, né? A coisa já vem determinada ali. Olha, você tem isso daqui, cada mês que você joga fora algum, é um a menos que você tem. Então, se você não quiser ser mãe aos 29, ok, mas você vai ter menos óvulos aos 30, e menos aos 31. E é por isso que vai ficando mais difícil, né? 38, 40, 42, etc. Eu, homem, eu posso ser pai aos 80. Eu não tenho nenhum impedimento. Então, assim, é aquela coisa, se eu sacrificar, eu tô lá com agora 37 anos, digamos que eu fosse mesmo um trabalhador de uma grande empresa, se eu quisesse ascender socialmente, ter uma grande carreira, tudo bem para mim sacrificar tudo, trabalhar até os meus 55. Eu posso ser pai aos 60. Então, assim, é uma injustiça a biologia? Tá? Chame como você quiser, mas é um imperativo da vida. A vida fez assim. Então, a mulher, quando ela começa a sacrificar tudo pela carreira, né, pelo trabalho, por isso, por aquilo, por uma causa, etc., tudo bem, por mais nobre que possa ser, mas ela sabe que ao fazer isso, há certas coisas que ela não vai recuperar, que ela não vai ter como fazer depois, como, por exemplo, a própria maternidade. Toda mulher tem que ser mãe? Não sou eu que vou falar que toda mulher tem que ser mãe. Aliás, tem aquelas que não podem ser, inclusive. Só que toda mulher tem que dar uma resposta à maternidade. Você não é obrigada a ser mãe, mas você tem que dar uma resposta a isso, né? Porque você foi inteira feita para isto. Todo o teu aparato físico é para gerar um novo ser. Foi te dado útero, os óvulos, a capacidade reprodutiva, etc. Então, assim, em algum momento você vai ter que dizer para você, para a vida, olha, eu não vou usar isso daqui, eu não quero. Mas é uma resposta e você tem que saber justificar essa resposta. Então, eu acho que por isso, para uma mulher, por exemplo, uma mulher de 40 anos, que trabalhou, sacrificou todo o resto em nome disso. Para ela é muito mais angustiante. Muito mais do que para um homem. Um homem com 40 anos está, sei lá, vou começar uma nova profissão também, se eu quiser. Vou fazer uma outra coisa, vou entrar numa outra relação, ter filhos com uma nova companheira. É um imperativo da vida mesmo. E é aquele aceita que dói menos, né? Não adianta ficar brigando com a nossa própria natureza, que é o que a gente vê hoje, né? Dizer que a gravidez é até um mártir. A gente até escuta esse tipo de coisa, que para a mulher é um peso, que ela tenha que engravidar, é uma injustiça. Mas, gente, é assim, a gente vai fazer o quê? Sim, bom. É a natureza, as fêmeas engravidam. Ué, eu trabalho num ambiente, eu trabalho em agência bancária, né? Uhum. E tem muitas líderes mulheres. E o ambiente, não sei se você conhece, já ouviu falar, mas é muita pressão, mas muita pressão. Sim, imagina. E tem muita mulher líder lá, mas que eu mesma já presenciei, eu mesma vejo, né? Com altos cargos, que a maneira como elas falam, a maneira como elas se comportam, para elas terem o resultado, elas são super agressivas, super agressivas. E várias delas vão deixando para depois. Às vezes não é nem porque estão fazendo a escolha, mas aquele negócio do dia a dia vai indo, vai indo, vai indo. Quando você vê, já passou, você está 15 anos numa empresa, você está com o seu casamento desestruturado, você não teve filho, mas era uma coisa que você queria, né? E aí não dá nem para você escolheu porque você fez isso, né? Mas às vezes não é nenhuma coisa consciente, porque tem muita gente que vai de acordo com o que a sociedade diz, né? Não, eu tenho que trabalhar, né? A mulher tem essa cobrança. Você falou assim, ó, a gente tem que responder, né? A mulher tem essa cobrança. E aí a mulher também tem essas multifacetas. Ela sabe fazer tudo. O problema da mulher é porque elas tentam fazer várias coisas e elas conseguem.
e aí depois Sim. não dá conta. E aí uma hora a conta não, né, não fecha. Você vai Não ter fecha. esse problema, né? E eu tenho pessoas que trabalham comigo que elas falam, olha, eu engravidei lá com 38 e pouco, tenho meu filho, mas assim, não é, eu não gosto. Tipo, eu não nasci para maternidade, mas eu tenho meu filho, eu amo meu filho, mas eu gosto dessa realidade aqui. Tem gente que escolhe isso, né? Tem pessoas que são engolidas mesmo. Não, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que trabalhar. Tem gente que tem crença que tem que trabalhar 24 horas, 48 horas, senão não vai ser alguém, senão não vai ter algo, né? Que é uma característica masculina, né? Que o homem é o provedor, né? Então, tem muitas mulheres líderes mesmo, umas por opções e outras por necessidade mesmo, né? Porque elas se destacam, elas conseguem, mas que num determinado tempo elas têm essa... Elas mesmas se cobram, né? E aí eu acho que é um desafio, professor, porque tudo isso que a gente está falando aqui, eu falo por mim, porque eu nunca parei para pensar dessa maneira. O trabalho que a gente faz hoje na EVE me permite mudar, está me permitindo mudar a minha consciência com relação a isso, porque não era uma coisa óbvia para mim, não. Eu sempre fui dessa, eu ainda tenho ainda um pouco, não posso ser hipócrita, de ter o embate, né? De não, por exemplo, no ambiente de trabalho que tem muitos homens, às vezes tem homem que quer ganhar no grito e daí, tipo, né? Você fala, peraí, né? Eu não vou ser hipócrita. Tem isso. E eu acho que é por isso. A mulher vai aprendendo que, né? Se você não tiver um freio, né? Você não percebe isso. Mas é um desafio muito grande. Como que hoje... O que você acha, né? Uma pergunta. Como que hoje as mulheres podem perceber ou trabalhar? Como que você acha que é possível elas terem essa consciência, né? Porque é difícil. As feministas estão aí por isso, né? Você tem uns lados opostos. Se você pensa diferente de mim, eu tô contra você. Você não tem um meio termo, não tem um entendimento. Então, é meio difícil, assim. Eu acho que você falou uma palavra aí que talvez ela seja justamente já o início da resposta, que é a palavra consciência. Então, o que é consciência? É você estar ciente de si mesmo. Quando uma mulher se propõe a debater com um homem usando as armas tidas por masculinas, ela tende a perder. Ela vai perder. Afinal, nós temos inclusive mais força física, nós podemos falar mais grosso, nós podemos intimidar mais, se a gente quiser. A gente tem um aparato tido por masculino, viril, etc., que se um homem está bem instalado nele, dificilmente a mulher vai conseguir bater de igual para igual com ele. Mas a questão não é que a mulher esteja fadada a perder para um homem. A questão é que a mulher não pode abrir mão das armas dela. E nas armas dela, quando ela está com os recursos dela para conquistar o que quer que seja, ela tem as mesmas chances do homem e de vencer o homem numa discussão, num debate, etc, etc. Então é você não abrir mão daquilo que você é. A tua realidade feminina te coloca, te instala na vida de uma determinada maneira. E você precisa dar expressão para isso nos teus atos, na tua maneira de falar, no teu jeito de abordar certas coisas, certas questões. De fato, nós precisamos dessa sensibilidade, dessa vida emocional mais rica da mulher para abordar uma série de problemas. Eu trabalhei em escola há vários anos. E isso foi uma escola para mim. Porque, afinal de contas, primeiro, trabalhei mais com mulheres. Escola é um ambiente feminino. Eu trabalhei como coordenador pedagógico, trabalhei como professor e a maior parte dos meus colegas eram mulheres. Então, assim, percebi duas coisas. Primeiro, que muita mulher reunida é uma complicação, certo? Vamos combinar que a gente, para decidir se a bandeirinha da festa junina vai ser azul ou vermelha, olha, meu Deus do céu. Então, assim, não é uma coincidência. Você já riu aí, porque não é coincidência, é uma coisa natural. Junta 5 mulheres para decidir se essa folha fica aqui ou ali. Vai dar um debate, vai dar uma discussão. Né? Eu já trabalhei, então, com mulheres, foi uma grande escola para mim. Ao mesmo tempo, percebia nelas o quanto elas se preocupavam com certos detalhes, com certas coisas que o meu olhar masculino nem notava. Eu nem notava certas coisas, eu não via certas coisas. Então, que maravilha, essa é uma coisa que eu tenho falado bastante, essa complementaridade
de homens e mulheres. É preciso recuperar isso daí. Uma complementaridade. Então, eu devo estar instalado aqui na vida como homem, como gente que sou, e devo dar expressão a certas coisas que são, sim, naturais num homem, ou pelo menos são mais naturais num homem. Em posse disso, consciente disso, se as mulheres que estão aqui trabalhando comigo fizerem da parte delas, o natural a acontecer é essas visões se complementarem, essas visões se agregarem. Agora, de fato, às vezes alguns ambientes ficam pesados, porque ou eu abro mão da minha instalação masculina, ou ela abre mão da feminina dela, um entra no campo do outro, daí que as coisas começam a se perder. De fato, no mundo de hoje, em que prepondera uma homogeneidade em tudo, não existem mais diferenças, tudo é cultural, tudo é isso, tudo é aquilo, é importante a gente vir aqui hoje e marcar, olha, existe sim. Existe diferença, tá? Tal como existem diferenças de cores, existem diferenças de pessoas, existem diferenças dos sexos. E essas diferenças não são ruins. Essa é a questão. Na verdade, elas são a expressão da riqueza da vida humana. A vida humana é tão rica que ela tem ainda duas formas de acontecer. Olha que maravilha, ela pode acontecer na forma masculina, ela pode acontecer na forma feminina, e cada um é um destino. É um destino. Ah, existe nobreza. Nobreza é nobreza. Existe lá o valor da nobreza. Só que a nobreza na vida de uma mulher pode se expressar de uma maneira. E a nobreza na vida de um homem pode se expressar de outra. Tal como a gente vê nas sociedades passadas. O homem pegava a espada, ia lá e fazia guerra. Estava lá sendo nobre. E a mulher estava lá cuidando da vila, cuidando da família, fazendo um monte de coisa. Estava sendo nobre. Mas você entende que o mesmo valor assume perspectivas ou manifestações diferentes. E eu acho isso tudo muito bom. O que eu não acho bom, claro, é quando você usa a diferença para colocar uma das partes acima da outra. É isso que a gente não pode aceitar. Eu brinco assim, se eu vivesse na década de 50, 60, talvez eu fosse feminista. Porque eu não ia, espero eu que eu não fosse concordar também com aquela coisa das mulheres não poderem nada, das mulheres não serem chamadas ao debate público, das mulheres não terem direitos básicos. Básicos elas não tinham. Então, pera lá. Talvez naquele momento eu fosse feminista. Hoje, não me parece mais que seja necessário isso. As oportunidades estão aí, os caminhos estão aí. Estou falando com uma bancária, não sei qual que é a tua profissão, ou se é do lar, não sei. A Eve é a tua profissão. Pronto. Estou falando com uma blogueira, uma bancária. Ué, eu sou blogueiro também. Não se sinta mal de falar blogueiro. Blogueiro, a gente vai elevar o nível do blog. Aula, viu? Você é um filósofo. A gente também é professora. Então. Mas eu não vejo mais que não é mais necessário certos tipos de posturas, entende? A gente não precisa mais rasgar o sutiã, não precisa mais isso. Então agora é uma questão mesmo de cada um tomar consciência da sua realidade, responder o mundo desde o centro da sua realidade. É isso para mim. E teve até uma pessoa aqui, acho que é Luke Lopes, ela fez uma pontuação importantíssima, que é assim, eu até gostaria de comentar sobre isso, ela fez lá atrás sobre o peso da maternidade para a mulher, né? E o que eu penso a respeito disso? É claro que o peso maior fica para a mulher, porque, gente, a gente veio de Deus, certo? Tá lá na Bíblia, nós somos imagem e semelhança de Deus. Por que o homem e a mulher é diferente? Porque Deus quis que cada um tivesse um papel. Não adianta a gente excluir essa questão de que nós temos um papel, porque nós temos, de fato, um papel. E aí, como que Deus fez o nosso organismo? Gente, a gente recebe o espermatozoide, a gente gera a criança nasce, cresce, o sangue da mãe, ela se alimenta do que a mãe se alimenta, então ela fica 9 meses no ventre da mãe, criando todo aquele vínculo, a mãe sente a criança sente a mãe, então é um negócio muito louco que o homem jamais vai conseguir sentir. Sim, jamais. É o bebê dentro dele. Então, quando a criança nasce, é da natureza da própria mãe pegar para si mesma a maior carga. E o que a gente fala bastante? A gente fez um post sobre isso ontem. A mulher tem dificuldade também de dizer que ela precisa de ajuda. E se às vezes ela não sinalizar, o homem não vai prestar atenção, de fato. Não adianta a gente achar que o homem vai prestar atenção, porque ele não vai. Então, o que eu faço no meu casamento?
quando eu tenho uma necessidade, eu chego no meu esposo e converso. A minha necessidade, eu não brigo, eu não debato, eu não grito, eu não discuto. Eu sento e falo assim, olha, eu tô precisando que a gente faça aqui umas divisões na casa. O que você prefere? Qual a fazer que você se sente mais confortável em fazer? E ele fala qual, e eu falo o meu, então a gente entra nessa combinação. O que acontece é que a mulher, ela fica tão... Ela espera o limite dela chegar no auge para ela estourar, explodir, xingar o marido e brigar e estressar. E o marido fica assim, meu Deus, que louca, calma, o que tá acontecendo? Ele não sabe. Porque não existe essa comunicação. O que falta é essa comunicação mesmo. Então, eu acho que se ela pudesse analisar, olha, tá pesado para mim. Você faz isso aqui, você vai me ajudar muito se você puder. Eu acho que o ponto é a gente usar a nossa arma feminina, que é... Isso. Nem sempre, como a Carol falou, nem sempre a gente vai falar assim, a gente sempre é doce. Não, porque às vezes a gente sim é uma azedinha. Mas nem sempre a gente vai conseguir. Só que quando a gente reconhecer que a gente foi azeda ali, a gente parar e falar, opa, não, peraí, desculpa. Eu queria colocar uma coisa nisso que você falou, né? Essa coisa... Porque também, assim, quando a gente coloca assim, a mulher, ela a gente está colocando aqui, né? A mulher, ela tem a característica X e o homem Y. E aí você fala... por isso que gerou, acho que talvez tenha uma polêmica na questão de ser humano ou não, né? Sim. Mas quando a gente também fica muito encaixadinha, aí fica essa coisa que parece hipocrisia. Por isso que eu falo, né? Porque... Isso é do ser humano, né? Você sair perder a paciência. Homem e mulher perdem a paciência, né? Claro, e aí, claro. Aí fica nessa coisa assim, só a mulher tem que ser isso, zen. Não, isso não. Nem o homem, nem a mulher. Aliás, eu acho natural, né? Eu sou o sujeito que sempre estou aí falando a favor de certas naturezas nossas, de que a gente aceitar certas coisas. Você vê que esse papo de você sempre... tentar conter, tentar maquiar o que você está pensando ou sentir, tentar ser muito doce. Você veja onde chegou, por exemplo, onde chegaram esses jornalistas e essas jornalistas hoje em dia. Assista um pouquinho de jornal e você vê o quanto essa coisa do controlar o que eu estou sentindo e o que eu estou pensando levou às raias dessa falsidade que a gente vê hoje. Você vê lá duas jornalistas que você está na cara que as duas não se suportam, você vê que as duas não se suportam. Mas ali na frente da TV, elas têm que falar, elas têm que ser doces, elas têm que ser isso, elas têm que ser aquilo. Então elas têm que fazer um faz de conta que eu acho abjeto para nós, entende? Abjeto. A gente jamais poderia aceitar uma situação dessa. É claro que é verdade que a gente só consegue conviver socialmente porque a gente tem uma dose de teatro na sociedade. Eu não vou, né, chegar ali na padaria e descambar a atendente da padaria porque eu estou de mau humor. Então a gente tem que ter uma dosezinha de teatro, porque senão a sociedade não se aguenta. A gente não tem como conviver se eu só manifestar o que eu estou pensando e sentindo. A gente vê as redes sociais, essa manifestação de ódio e disso, daquilo, é todo mundo sem filtro, né? Assim, quero falar o que eu quiser, quem não gostar que se ferre, etc. Porém, por outro lado, o controle, a tentativa desesperada... não posso perder a cabeça, não posso perder a paciência, tenho que falar manso, porque eu sou mulher, eu tenho que ser doce. Vai pro escambau, que não tem hora que você não tem que ser doce. Você vai ver certas coisas lá, você vai ver teu filho dando um tapa na cara da avó, e você vai falar, tem que ser doce nessa hora? Não, você não vai ser doce nessa hora, né? Você vai ser firme, você vai ser, se precisar ser um pouquinho agressiva, você vai corrigir, você vai educar. Então você vai perder ali um pouquinho da docilidade. E teu filho, olha só, ele vai ver você como gente. Minha mãe é humana, né? Minha mãe perde a cabeça, minha mãe faz isso, não posso pisar no calo dela. E o marido vai perceber também, não namora uma santa. Aliás, deixa eu dizer para todas as mulheres que estão nos ouvindo aqui, homem, via de regra, não gosta de santa. Tá? Vou parar com essa hipocrisia. Não. Eu tenho que ser muito acima. Não tem não. Não tem não, não seja. Não caia nessa conversa. Não caia nessa conversa. Mulher virtuosa é uma coisa. Mulher que faz a santinha é outra. Então, nós, homens, nós interessamos por mulheres que têm riqueza de vida interior, por mulheres que são misteriosas, por mulheres que nos envolvem. Se eu tomar a minha mulher como aquela santinha, ingenuazinha, etc e tal, isso não vai ser bom para a relação. Não vai. Então, as mulheres, aquelas que têm uns movimentos de alma mais assim turbulentos, os movimentos de alma não são o problema. Obrigada. De nada. Até mais confortável agora. Pode ficar confortável.
Não, fica tranquila. Não, fica tranquila. E outra, fala, desculpa. A gente fez um conteúdo um tempo atrás aí, e a gente estava falando da complementaridade, disso que você falou, de que em qualquer ambiente, tanto na casa quanto no trabalho, se existir essa complementaridade, tipo, na empresa, em casa, a tendência daquilo ali ter um resultado maravilhoso é grande. E aí a gente fez um texto que a gente usou parte da Bíblia, colocamos nosso ponto de vista. Demorou nem um minuto, veio um monte de mulher, que eu não sei de onde que essas mulheres veio, que não é da nossa página. Acabou com a nossa raça. Esculhambar a gente. Por causa do patriarcado, porque é em pleno 2020. Ah, sim, sim. E a gente não venceu na discussão. Eu falei, gente, não dá, né? Porque eu penso assim, né, professor? Enquanto a solução do meu problema for agredir o outro, nunca vai ter a solução. Isso que é o que Jesus veio para isso, né? É para o amor, é para a espiritualidade, a gente poder conviver, né? Independente se você pensa diferente de mim ou não, eu vou te respeitar, E isso eu acho que é o grande problema dos extremos. Né? Eu não posso ser PT, é esquerda, é direita, é machista, é branco. Tem que ter esse respeito, né? Eu entendo que seja isso, né? O que você... Sim, porque respeito é responsabilidade. Eu responder a vida com responsabilidade, eu respeitar você, eu respeitar que, por exemplo, você está enxergando a vida de um ponto que eu não tenho como enxergar. Primeiro, porque eu sou homem. Então, assim, ó, as relações humanas, elas precisam disso, as relações a dois, principalmente, essas hetero relações, não as homoafetivas, eu tenho que lembrar que eu estou me relacionando com uma mulher. A confusão começa quando eu espero que a minha companheira haja, pense, reaja como se fosse homem. Porque, afinal de contas, o mundo que eu concebo é o meu, né? É o masculino. Então, para certas questões, eu ainda me espanto da minha namorada reagir de uma maneira. E eu pensar, mas por que ela está fazendo essa tempestade? Né? Por que ela tá... Não estou entendendo o que é. Aí eu que estudo essas coisas, que falo sobre isso quase sempre, eu tenho que dar um passo para trás e pensar, bom, mas claro, ela é mulher. Ela está vendo a vida de um ponto que eu não vejo e jamais verei. Tudo que eu posso falar sobre mulher, que eu estou falando aqui desde a minha vida, é imaginando, claro, depois de ter estudado bastante, de prestar atenção em mulher, mas exercitando aqui a minha imaginação. Há coisas que só vocês vão poder dizer, é assim que a gente sente, não é assim que a gente sente. Então a mulher também, às vezes aquela frustração da mulher com o marido, aquela frustração com o namorado, porque ela cometeu um erro básico. Ela imaginou ele pensando como mulher. Sim. Mas ele, entendeu? E ele pensou como homem. É aquela coisa assim, não deu para comemorar hoje o casamento, comemora amanhã, ué. Entendeu? Então assim, aquela coisa do não é o fim do mundo, etc., que é uma praticidade, é uma objetividade, tende a ser, geralmente, uma objetividade. Então, isso eu acho que fica uma dica aqui pra gente, é esperar do outro que ele venha com resposta de outro. O outro é sempre um estrangeiro para mim. Ele é sempre um estrangeiro. Ele fala uma língua própria. Ele tem um código próprio, especialmente se ele é um homem. E eu sou uma mulher, e vice-versa. E eu acho bem interessante também, professor, porque tudo que a gente está falando aqui, não dá para a gente pegar todas as situações, colocar numa caixinha e tratar como se tudo tivesse uma mesma solução igual. Não dá mesmo. Não dá mesmo. É que você é uma pessoa que você compreende, você tem essa, você não é assim, ó, é assim, pá, você não taxa, não carimba, não, pá, tem que ser assim. O que eu gosto de você é justamente você compreende. Não, a mulher tem hormônios dentro dela. Eu na TPM, meu marido já sabe, quando eu tô com aquela carinha, ele já sabe que eu não quero papinho. Então, assim, ele já entende, porque a gente tem bastante diálogo, né? Mas eu acho muito interessante a gente partir por pontos, porque
cada caso é um caso, cada casal é um casal, cada pessoa é uma pessoa, mas tem coisas, como a gente pontuou aqui, acabaram de escrever isso agora, o respeito, o você saber que a pessoa não pensa com a tua mente, o você saber que o universo da pessoa não é o seu. Falta 10 minutos da live, a menina... Ai, que a gente tá se empolgando. Vai ficar salva. Teve alguém que perguntou se a live vai ficar salva, a gente vai deixar salva aqui no perfil. Até minha gata está participando da live hoje. Mas eu acho muito legal, assim, a gente tirar essas coisas. Teve uma pergunta aqui no nosso box de livros para a gente conseguir entender e praticar mais os papéis da mulher e do homem. Você tem alguns livros? Olha, eu costumo indicar, inclusive foi tema de polêmica, mas enfim, eu costumo indicar o Julián Marías, porque eu acho que ele é um filósofo que mesmo quem nunca leu nada de filosofia, quem não tem treino de leitura, se for lê-lo, vai compreender. Então, claro que existem coisas mais profundas, mais complicadas, etc. Mas vamos começar daquele que apresenta a coisa de uma maneira tão lúcida, tão clara, tão assim, nossa, você não fica com uma vírgula de dúvidas na exposição dele. Ele é um grande escritor e um grande professor. Então, eu indicaria mesmo os livros do Julián Marías, que é um filósofo espanhol do século XX. Eu indicaria 2 para começar. O primeiro chama-se A Mulher no Século XX. Esse a gente tem em português, e se vocês forem ao Google, ao estante virtual da vida, pode ser que vocês encontrem ainda alguma edição para comprar, porque não vai ter edição nova, só vai ter edição antiga do A Mulher no Século XX. E o outro que eu indico dele se chama Antropologia Metafísica. Antropologia Metafísica tem um capítulo, ele vai explicar na Antropologia Metafísica o que é o ser humano, ele vai tentar explicar o que é a estrutura da vida humana, o que ele chama de estrutura empírica da vida humana. E dentro da estrutura, ele vai falar lá dos 2 modos de vida, masculino e feminino. Então tem um capítulo lá especial sobre homens e mulheres, que vale muito a pena. Caso quem esteja nos ouvindo leia em espanhol, tem um outro livro que se chama La Mujer y su Sombra. Então, A Mulher e Sua Sombra. Só que esse só tem em espanhol. É até melhor que o livro A Mulher no Século XX. Só que esse você só vai encontrar em espanhol, daí você tem que encomendar de fora, aquela coisa toda, vai demorar um pouquinho para chegar. Mas, enfim, quem se interessa pelo assunto, eu acho que é o tipo de investimento que vale mesmo a pena, né? Você tem um curso? Eu tenho um curso chamado Filosofia da Mulher. Esse curso... Eu vou fazer esse curso. Faz mesmo, porque olha, são 11 aulas o curso, e esses livros, por exemplo, entre outros, eu uso nessas aulas. Então já é um condensado já do conteúdo desses livros. Então esse livro você encontra para adquirir aí pelo meu site, na minha bio aí do Instagram e tal. Vocês conseguem, e é uma forma de começar a estudar o assunto. Perguntaram aqui, uma das seguidoras, que você dá aula do quê? Acho que o pessoal... Olha, menina do céu, como é que a gente se enquadra? Vamos ver. Da vida. O meu trabalho é a vida humana, é o nome do trabalho, né? A minha área é antropologia filosófica. Então, eu basicamente tento sim. Eu tento compreender o ser humano e as realidades humanas, as realidades mais radicais. Amor, felicidade, né? O relacionamento, amizade, destino, biografia, arte. São essas realidades que são do homem, ou são para o homem, que fazem parte da compreensão do que eu chamo realidade humana. Então, por isso que as minhas aulas vão nessas direções aí, as mais variadas, desde que seja um tema relevante, ou como o Julián Marías chamava, uma realidade realmente radical para o ser humano. Daí me interessa. O viés não é 100% filosófico ou ele é 100% filosófico? Não sei se dá para dizer que ele é só filosófico, porque a antropologia filosófica justamente é uma maneira de abordar a realidade humana que não abre mão, por exemplo, de usar arte, teologia, psicologia, todos os tipos de conhecimentos que são importantes para a compreensão da vida humana. Então, eu posso dizer que é filosófico no sentido de que filósofo é aquele que tem um olhar responsável sobre tudo. Nesse sentido, eu tento ser filósofo. Mas os conhecimentos vêm da psicologia, da história, de onde a gente puder buscar conhecimento, a gente busca, né? Você não pode ter, o que você não pode ter é preconceito intelectual, né? Ah, não vou ler aquele livro, porque é fulano de tal lugar. Olha, eu brinco o seguinte, o relógio parado acerta a hora 2 vezes no dia.
Então, se naquele livro daquela pessoa lá que é meio esquisita tiver uma verdade, eu vou lá e busco a verdade no meio daquele livro. Jogo fora o resto. Acontece com Freud, por exemplo. Eu não gosto de tudo que ele escreve, mas tem umas coisas lá que tem que salvar, que são verdades, algumas coisas que ele disse. Então, é nesse sentido que o antropólogo filosófico tenta trabalhar. Né? Vamos buscar a verdade onde ela estiver. Você já fez algum estudo bíblico, assim, para você trazer para esse... Porque, assim, porque eu tô perguntando, eu tenho feito muito isso, né? E aí, a gente já estudou neurociência, PNL, por isso que eu tô fazendo essas perguntas. E eu vejo que na Bíblia tá falando de todas essas coisas lá, né? Você vai achar de tudo escrito lá. E eu queria saber se você já fez esse paralelo. Acredito que sim. Olha, eu posso dizer que quando eu uso de algumas cenas da Bíblia, de algumas passagens da Bíblia, eu uso como quase como uma pintura, uma tela. Então, assim, olha, vejam essa tela, vejam essa imagem. Então, como se eu mostrasse um quadro. Eu pego lá uma cena bíblica. Vejam essa tela. A partir da tela, eu vou desfiando intelectualmente aquilo que eu gostaria que as pessoas percebessem. Por quê? Porque a verdade religiosa, a verdade da fé, a verdade que está lá na Bíblia, ela é muito próxima do que a gente chama de mito. Em que sentido? Ela é grande, ela é soberana e ela não está preocupada que você entenda ela. Ela está preocupada que você acolha aquela verdade. Quando eu, como professor, preciso que os meus alunos entendam certas coisas. E daí eu tenho que pegar do plano do mito, da grande verdade que a Bíblia é uma grande verdade, uma revelação. Eu tenho que pegar aquilo e eu tenho que trazer para outros níveis de conhecimento, entende? Um teólogo não precisa, ele pode usar só as chaves de linguagem míticas. Eu, na área da filosofia, preciso traduzir isso para os andares de baixo. Mas eu sempre lembro que são andares de baixo, porque o andar mais alto é aquele. Top, muito bom, professor, porque realmente, de fato, tem coisas que são muito complexas que precisa trazer. Eu vi muito isso hoje, acho que foi, não sei se foi na aula de Narciso que eu assisti hoje a sua aula, sobre a reflexão. Eu nunca tinha parado para associar o pensar do refletir. E aí a gente... minutos e eu queria fazer uma pergunta. Se você não quiser abrir uma outra live aqui, que já tem gente que já sugeriu pra gente fazer outra se eu pudesse, mas hoje eu não consigo mesmo. Não tem problema, mas eu posso fazer um pedido, se você puder, até fazer uns stories, escrever, fazer um vídeo. Tem uma coisa que eu gostaria de ter esclarecido isso, porque você fala muito do amor próprio e era até uma base do início do nosso trabalho. E aí eu percebi o quanto o que a gente falava, na verdade, não é o amor próprio que você exemplifica, que é a questão do ego. Só que lá na Bíblia está escrito assim, ame ao próximo como a ti mesmo. E muita gente interpreta isso do tipo, eu preciso então do amor próprio para poder amar o próximo, entende? Então eu sempre, às vezes eu nem sei como que eu vou debater essa pergunta, ame ao próximo como a ti mesmo. Eu fico confusa porque eu não sei explicar, então eu gostaria que você pudesse explicar. Tá. Olha, de uma maneira bem resumida por causa do tempo, é você amar a dignidade humana, é você amar a criação de Deus. Então não é o amar ao próximo como a ti mesmo no sentido ego. Eu me gosto, então eu tenho que gostar do outro, amar o outro como eu amo a mim mesmo. Isso primeiro que é impossível, né? Porque é óbvio que, por exemplo, em certas circunstâncias você vai priorizar a sua realidade pessoal em detrimento dos outros. Claro, pais e mães são levados a sacrificar a realidade pessoal em nome dos filhos, por exemplo. Mas essas são situações assim muito claras. No geral, o que eu entendo do ame ao próximo como a ti mesmo é ame o fundamento da tua realidade, que é Deus, que está em você e está no outro. É o mesmo fundamento. O Deus que habita em mim é o mesmo Deus que habita em você. Então é nesse sentido. Amar a dignidade do que somos. Putz, nós somos filhos de Deus. Como é que eu não vou amar isso? Entende? Como é que eu não vou amar essa circunstância de herdeiro? Eu sou um herdeiro, né? A Bíblia fala disso, nós somos herdeiros. Então, assim, amar ao próximo como a mim mesmo é amar a nossa condição de herdeiros. A nossa dignidade humana. E não egoisticamente, não subjetivamente. Gostar, querer o outro bem como eu quero a mim mesmo. Isso eu acho muito pequeno
diante dessa dignidade, dessa condição da vida humana. Uau! Conseguiu fazer um show em 1 minuto e meio, hein? Que isso. Olha, muito obrigado. Olha, a gente adorou e a gente com certeza vai querer mais. Se você Tá bem, quiser, tá bem. obviamente. Porque já tá acabando, Obrigado. eu já queria perguntar mais 40 mil coisas, sabe como que é? Mas tudo Mulher, Fica pra não próxima. quer, né? É. Professor, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por você ter vindo aqui, dado essa aula.